Meu nome é Emily Jane Thompson. Sou uma ex-enfermeira de pronto-socorro de 42 anos de Seattle, Washington, e o que estou prestes a compartilhar com vocês é um relato profundamente pessoal da minha experiência de quase morte, uma história que revela a verdade chocante sobre as celebrações de Ano Novo, conforme me foi mostrada por Jesus. Nunca imaginei que me encontraria compartilhando esse testemunho, mas depois do que experimentei, não posso mais guardar isso para mim. Sinto uma profunda responsabilidade de falar, porque a verdade que testemunhei é algo que deve ser conhecido. Mas antes de começarmos essa jornada juntos, adoraria saber de onde você está ouvindo. É sempre emocionante se conectar, mesmo que estejamos a quilômetros de distância. Além disso, não se esqueça de deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo sobre minha experiência de quase morte. Vamos ter uma conversa significativa e aprender com os insights uns dos outros enquanto discutimos esse poderoso testemunho. Aproveite a experiência de ouvir. Tudo começou em 31 de dezembro de 2023. Eu estava trabalhando no meu turno noturno habitual no pronto-socorro, uma função à qual me dediquei pelos últimos 15 anos. Trabalhar na véspera de Ano Novo sempre foi uma tarefa exaustiva e caótica. O pronto-socorro costumava ficar lotado de pacientes, ferimentos causados por bebida excessiva, acidentes de carro e a imprevisibilidade geral que acompanhava as comemorações daquela noite. Por volta das 23h45, recebemos várias vítimas de trauma de um engavetamento catastrófico na rodovia. Entre elas estava uma jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, que se envolveu em um acidente de carro por dirigir embriagada. Enquanto minha equipe e eu nos esforçávamos para salvar sua vida, não conseguia tirar da cabeça a ideia da minha própria filha, que estava comemorando a véspera de Ano Novo como tantas outras naquela noite. Às 23h58, enquanto eu estava inserindo uma linha intravenosa no braço do paciente, de repente fui atingido por uma dor intensa no peito. No início, tentei ignorar, atribuindo ao estresse da carga de trabalho da noite. Mas em poucos segundos, a dor aumentou para um nível excruciante. Lembro-me de olhar para o relógio quando ele bateu meia-noite, ouvir o som distante de fogos de artifício ecoando pelas janelas do hospital e, em um instante, tudo ficou completamente escuro. A próxima coisa de que me lembro é de estar flutuando acima do meu próprio corpo. Eu podia ver claramente meus colegas trabalhando desesperadamente para me reanimar, eu tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante. Mas o que aconteceu em seguida foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Senti uma sensação avassaladora de ser puxado através do que parecia ser um túnel de luz. A experiência não foi assustadora, mas havia um peso profundo, quase sagrado, nela. Parecia que o próprio tecido do momento estava carregado de significado. Então, me vi de pé na presença de Jesus Cristo. Sua aparência era diferente de qualquer uma das representações ou imagens que frequentemente vemos nas igrejas. Sua glória era tão intensa, tão ofuscante, que eu não conseguia olhar diretamente para ele, mas não havia dúvidas sobre quem ele era. Era como se a sua presença fosse uma força que eu podia sentir no fundo da minha alma. Emily, ele falou suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade inegável. Eu te trouxe aqui para revelar a verdade sobre o que você e muitos dos meus filhos têm participado sem saber. É crucial que você entenda não apenas o que observa no mundo físico, mas a realidade espiritual mais profunda que está por trás dessas celebrações. O que Jesus me mostrou em seguida foi tão profundo, tão surpreendente, que devo dividi-lo em sessões para que você realmente entenda a extensão total do que me foi revelado. Primeiro, ele me guiou no que só pode ser descrito como uma jornada através do tempo, revelando as verdadeiras origens e evolução das celebrações de Ano Novo. O que testemunhei foi muito mais perturbador do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Sem nenhum aviso, me vi transportado do lugar onde tinha acabado de estar para uma cena que parecia ter sido retirada diretamente das páginas da história antiga, a Mesopotâmia.
O ar ao meu redor estava denso de poeira e uma energia estranha e antiga. Eu quase podia sentir o peso da história me pressionando. Observe com cuidado, Jesus instruiu, pois foi aqui que tudo começou. Enquanto suas palavras ecoavam em minha mente, a cena ao meu redor pareceu mudar, como se o próprio tempo estivesse se desenrolando diante dos meus olhos. De repente, eu estava no meio de uma multidão na Babilônia, por volta de 2000 a.C. As pessoas ao meu redor estavam celebrando algo importante. A lua estava baixa no céu, lançando uma luz suave e prateada sobre a reunião abaixo. Jesus explicou: este é o festival Akitu, a antiga celebração do Ano Novo. Ele acontece durante a lua nova após o equinócio da primavera, marcando o início do Ano Novo para os babilônios. Foi hipnotizante. Observei as pessoas dançando, cantando e se envolvendo em rituais que pareciam profundamente significativos, embora eu não pudesse compreendê-los completamente na época. Então, Jesus mudou meu foco. De repente, me vi na Assíria, onde o Ano Novo não era celebrado na primavera, mas por volta do equinócio de outono. A cena ao meu redor mudou mais uma vez, e fui levado para a frente no tempo. Vislumbrei várias civilizações antigas, cada uma com sua maneira única de marcar o Ano Novo. Vi os egípcios, por exemplo, começando seu ano por volta de 2773 a.C., vinculados ao surgimento da estrela Sírius. Suas celebrações eram diferentes de tudo que eu já tinha conhecido, impregnadas de tradições específicas de seu calendário e cultura. Então, me mostraram os fenícios e persas, que, como os assírios, celebravam o Ano Novo durante o equinócio de outono, mas com suas próprias práticas distintas. Depois deles estavam os gregos, que começavam seu ano no solstício de inverno, uma prática que mantiveram até o século V a.C. O que mais me impressionou, no entanto, não foi a variedade de maneiras pelas quais essas culturas celebravam seu Ano Novo, mas a intensidade dos rituais que todas realizavam. Observei os povos antigos realizando ritos de purificação, rituais projetados para limpar seus corpos e espíritos à medida que faziam a transição para o Ano Novo. Os celtas apareceram em seguida na visão, celebrando em 1º de novembro com fogueiras vibrantes para homenagear seus deuses solares. Seus rituais estavam vivos com energia e reverência pelo mundo natural ao redor deles. A luz do fogo tremeluzia enquanto eles dançavam e cantavam, prestando homenagem às forças da natureza que governavam suas vidas. Conforme eu me movia por esses vários tempos e lugares, não pude deixar de sentir uma profunda sensação de conexão com esses povos antigos e suas práticas. Mas havia algo inquietante espreitando sob a superfície. Quanto mais nos aventurávamos na história, mais eu via como cada uma dessas celebrações estava ligada à adoração de ídolos. Jesus me permitiu ver o quão arraigada a adoração de ídolos havia se tornado na maneira como as pessoas marcavam a passagem do tempo. Testemunhei os romanos oferecendo galhos de árvores sagradas como presentes de Ano Novo, mais tarde substituídos por nozes e moedas cobertas de ouro com a imagem de Janus, o deus de duas faces dos portões e comércios. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi o quanto essas celebrações antigas estavam enraizadas na adoração de deuses falsos. Observe como meu povo foi enganado ao longo dos tempos, disse Jesus. Sua voz estava cheia de tristeza enquanto ele falava, e as cenas ao meu redor mudaram mais uma vez, mostrando a progressão caótica das mudanças de calendário ao longo dos séculos. Eu vi o calendário republicano romano, onde o ano começava em 1º de março, e então a mudança para 1º de janeiro em 153 a.C. Eu assisti enquanto o calendário juliano, adotado em 46 a.C., consolidava essa mudança. Jesus então me mostrou como essa confusão persistiu durante o período medieval. Os primeiros cristãos consideravam 25 de março, a festa da Anunciação, como o Ano Novo, embora essa prática não fosse universalmente aceita.
À medida que eu avançava no tempo, vi como várias mudanças ocorreram pela Europa, com a Escócia adotando o 1º de janeiro em 1660, Alemanha e Dinamarca por volta de 1700, Inglaterra em 1752, Suécia em 1753 e Rússia em 1918. Você vê o caos? Jesus perguntou. Eu não sou o autor da confusão, mas da paz. Suas palavras ressoaram profundamente enquanto eu estava em meio ao turbilhão de datas e calendários em mudança. Mas, conforme a cena mudava novamente, o tom da visão ficava mais sombrio. Eu me vi testemunhando as atuais celebrações de Ano Novo, um mundo ainda apegado a essas tradições antigas. O que vi em seguida foi profundamente perturbador. No meio da folia, vi demônios, inúmeras entidades malignas, participando ativamente dessas celebrações. Eles não eram simplesmente espectadores, eles estavam orquestrando tudo. Eu vi um demônio sussurrar no ouvido de um pai cristão, convencendo-o a tomar só mais uma bebida em uma festa. Essa indulgência aparentemente inocente levaria a um trágico acidente de carro. Outro demônio encorajou flertes que pareciam inofensivos no início, mas que se transformariam em adultério, casamentos desfeitos e dinâmicas familiares dolorosas. Eu vi espíritos sombrios se alimentando da energia da folia bêbada nas festas de Ano Novo cristãs, onde a linha entre o sagrado e o profano se tornava perigosamente tênue. Mas o mais assustador de tudo foi quando vi demônios mirando especificamente em líderes da igreja que promoviam essas celebrações como diversão inofensiva, totalmente cientes do dano espiritual que estavam infligindo às suas congregações. Então, Jesus me levou a um lugar que ele chamou de Câmaras das Consequências no Inferno. Eu não estava preparado para o que vi lá. As câmaras eram escuras, cheias de uma sensação avassaladora de angústia e tristeza. Cada seção da câmara parecia ser dedicada a um grupo específico de pessoas que haviam promovido ou participado dessas celebrações pagãs enquanto alegavam seguir a Cristo. Em uma seção, vi indivíduos que haviam sido líderes na igreja, aqueles que haviam desviado suas congregações ao encorajar a participação nesses festivais antigos e idólatras. Na câmara, vi líderes religiosos, pastores, ministros e padres, que sabiam a verdade sobre as origens pagãs das celebrações de Ano Novo, mas haviam escolhido encorajar suas congregações a participar de qualquer maneira. Esses líderes estavam sofrendo, não apenas por causa de suas próprias escolhas, mas por causa da destruição espiritual que haviam causado em inúmeras vidas. Diga a eles o que você vê, Jesus ordenou com autoridade. Assisti com horror quando um ex-pastor foi forçado a reviver o momento em que ele havia descartado as preocupações de um membro da igreja sobre as origens pagãs das celebrações de Ano Novo, chamando suas preocupações de legalistas e sem importância. Agora, ele tinha que testemunhar todas as consequências de sua demissão, não apenas para aquele membro da igreja, mas para gerações de famílias que continuaram nessas práticas pagãs por causa de sua influência. O peso de sua negligência era insuportável. Outra seção da Câmara continha cristãos que usaram sua influência para normalizar essas celebrações. Vi influenciadores de mídia social, blogueiros cristãos e pais que encorajaram outros a participar dessas tradições, acreditando que eram inofensivas. O sofrimento deles era intenso, pois eram forçados a sentir o fardo de cada alma que haviam desviado. Eu podia sentir sua angústia, sabendo que haviam ajudado a perpetuar uma mentira que enganou tantos. Mas o que mais partiu meu coração foi uma vasta câmara cheia de cristãos comuns, pessoas que não haviam desviado ninguém ativamente, mas simplesmente seguiram essas celebrações sem questionar suas origens. Eles não eram líderes ou influenciadores, mas sua participação afetou inconscientemente suas famílias por gerações. Seu sofrimento era silencioso, enraizado na ignorância, e o peso disso era profundamente triste. Jesus citou Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento, mas ele me revelou o contexto completo deste versículo de uma forma que eu nunca tinha entendido antes.
A ignorância não era inocente. Essas pessoas tiveram oportunidades de aprender a verdade, mas escolheram o conforto e a tradição em vez dos caminhos de Deus. Elas deixaram a tradição cegá-las para a realidade das consequências espirituais de suas ações. A revelação se tornou ainda mais pessoal quando Jesus me mostrou eventos específicos das recentes celebrações de Ano Novo. Uma cena se desenrolou diante de mim em 31 de dezembro de 2023, onde uma mãe cristã estava dando uma festa de Ano Novo para adolescentes, pensando que estava proporcionando um ambiente seguro. Mas, à medida que a noite avançava, demônios se apegaram aos jovens enquanto eles participavam de jogos aparentemente inocentes. Vi como as barreiras espirituais foram quebradas, levando a vulnerabilidades que afetariam esses adolescentes nos anos seguintes. A inocência do momento rapidamente se transformou em algo sombrio e perigoso, despercebido pelos envolvidos. Então, Jesus fez uma conexão surpreendente entre os cristãos modernos e o antigo Israel. Testemunhei cenas do Antigo Testamento onde os israelitas adotaram práticas pagãs enquanto ainda afirmavam adorar a Deus. A tristeza de Deus era evidente enquanto ele observava seu povo misturar o sagrado com o profano. As semelhanças eram impressionantes, e a tristeza do Senhor era palpável. Jesus então me mostrou como essas práticas levaram a consequências terríveis para Israel. O que você acha que significa? Ele me perguntou, quando minha palavra diz, não aprenda o caminho dos pagãos. Ele revelou o verdadeiro significado deste comando de Jeremias 10:2, mostrando-me que não se tratava apenas da adoração de ídolos esculpidos, mas de qualquer prática que tivesse se originado na adoração pagã, não importa quão inocente pudesse parecer na superfície. Essas práticas não deveriam ser toleradas, não importa quão inofensivas parecessem. A cena mudou novamente, e eu me vi testemunhando cristãos modernos diante de Cristo no julgamento, tentando justificar sua participação nas celebrações de Ano Novo. Mas, Senhor, eles disseram, fizemos isso para celebrar você. Até fizemos oração à meia-noite. A resposta de Jesus foi de cortar o coração. Quando foi que eu pedi isso? Não dei a vocês meus dias santos para observarem? Por que vocês escolheram as tradições dos homens em vez das minhas assembleias ordenadas? Suas palavras ecoaram com tristeza, e eu senti profundamente o peso delas. O que aconteceu depois abriu meus olhos para o forte contraste entre os tempos designados por Deus e os feriados criados pelo homem que passaram a dominar nossas vidas. Jesus começou a me mostrar o profundo significado espiritual de cada uma das festas designadas por Deus. A Páscoa, que revela o sacrifício de Cristo, os dias dos pães asmos, nos ensinando a remover o pecado de nossas vidas, Pentecostes, nos mostrando a doação do Espírito Santo, a festa das trombetas, apontando para o retorno de Cristo, o dia da expiação, retratando a remoção de Satanás, a festa dos tabernáculos, revelando o reino de Deus, e o último grande dia, revelando o plano de Deus para toda a humanidade. O que vi naquele momento me abalou. O significado desses tempos designados, os dias santos de Deus, era muito maior do que qualquer tradição que havíamos criado. Eles não eram apenas observâncias religiosas, mas símbolos poderosos do plano eterno de Deus para seu povo e para o mundo. Foi um lembrete da verdade profunda de que Deus tem um propósito para seu povo e que seu plano envolve vivermos de uma forma que o honre, não as tradições dos homens. O contraste entre a profunda verdade espiritual das festas designadas por Deus e a superficialidade das celebrações feitas pelo homem era inegável. A noite que mudou minha vida para sempre começou com algo tão comum quanto uma celebração de Ano Novo. Mas o que experimentei, o que Jesus me mostrou, foi muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não foi apenas a atmosfera habitual de festa, a contagem regressiva ou os fogos de artifício que encheram a noite. Foi a realidade espiritual para a qual eu estava cego, as forças invisíveis em ação por trás das celebrações, influenciando não apenas o mundo físico, mas também as almas daqueles que participaram.
Jesus me levou em uma jornada, me mostrando as verdadeiras consequências espirituais dessas celebrações, e foi mais chocante e perturbador do que eu poderia ter me preparado. Ele a chamou de Galeria das Consequências, um lugar onde o impacto espiritual direto das celebrações de Ano Novo foi exposto. Não era apenas uma visão das festividades da noite atual, mas um panorama das ramificações espirituais que remontam à história e ao presente. Ele começou me dizendo: observe esta noite se desenrolar, e com essas palavras, fui instantaneamente transportado através dos fusos horários, testemunhando a véspera de Ano Novo de 2023 de uma perspectiva completamente nova e espiritual. O mundo parecia inalterado na superfície, mas enquanto eu observava dos céus, ficou claro que a realidade era muito diferente. Na cidade de Nova York, vi uma família cristã reunida, assistindo à icônica queda da bola na Times Square. Havia risos, alegria e excitação enchendo o ar. Mas, ao olhar mais profundamente, vi que havia algo muito mais significativo acontecendo além da alegre celebração. Forças espirituais, escondidas do olho físico, estavam ativamente trabalhando, influenciando os corações e mentes daqueles que celebravam. Imediatamente senti a presença espiritual ao redor deles, figuras escuras e sombrias que começaram a se unir às pessoas da multidão. Com cada aplauso à meia-noite, uma sombra parecia cair sobre suas almas. Não pude deixar de ficar horrorizado com as crianças da multidão, seus espíritos afetados pela participação de seus pais nesta celebração, sem saber do preço espiritual que isso estava cobrando deles. Em Chicago, vi uma igreja promovendo o que foi anunciado como uma festa de Ano Novo cristão. Eles oraram, cantaram canções de adoração e celebraram um Ano Novo com boas intenções. Mas mesmo neste espaço aparentemente sagrado, eu podia sentir espíritos sombrios se movendo livremente pela reunião, despercebidos pelos presentes. Cada momento de celebração parecia abrir portas espirituais, portas geracionais, que continuariam a afetar as famílias por muitos anos, se não por gerações. A atmosfera naquela noite era de vulnerabilidade espiritual. Não era apenas sobre diversão, era sobre um conflito profundo e invisível acontecendo no reino espiritual. Em Los Angeles, a cena mudou para festas em casa. Jovens cristãos, aparentemente se divertindo inocentemente, estavam na verdade sendo alvos de demônios. Esses não eram o tipo de ataque espiritual que era imediatamente visível aos olhos, mas no reino celestial, eu vi como os demônios estavam mirando especificamente naqueles criados na igreja. Para o olho físico, essas festas não eram diferentes de qualquer outra reunião em casa. Mas no reino espiritual, estava claro que uma batalha muito maior estava em andamento. Esses jovens estavam sob ataque, e o que parecia ser uma diversão inofensiva era, na verdade, uma guerra espiritual disfarçada. Conforme eu me movia de uma cena para outra, Jesus me mostrou a dura realidade de como cada parte da véspera de Ano Novo era espiritualmente carregada de escuridão. As estatísticas que eu tinha ouvido no noticiário de repente assumiram um novo significado. Eu vi o aumento de 50% nas mortes por dirigir embriagado entre o Natal e o Ano Novo não como um mero resultado do álcool, mas como algo muito mais sinistro, uma força espiritual levando as pessoas à destruição. Os 41% de fatalidades no trânsito envolvendo motoristas bêbados não foram apenas uma coincidência, mas um resultado de influência demoníaca. Até mesmo os tiros comemorativos disparados para o ar, um ato que parecia inofensivo para o mundo físico, estavam sendo guiados por entidades espirituais obscuras, cujo propósito estava longe de ser inocente. Mas o que foi ainda mais profundo do que testemunhar esses eventos em tempo real foi a história que Jesus me revelou. Ele me mostrou os paralelos espirituais entre os erros dos antigos israelitas e a maneira como os cristãos modernos estavam seguindo o mesmo caminho. Jesus citou uma passagem do Antigo Testamento, quando ordenei a Israel: não fareis conforme as obras da terra do Egito, onde habitastes, e não fareis conforme as obras da terra de Canaã, para onde vos levo. Isso não era apenas para eles.
Ele me lembrou que esse princípio se aplicava ao seu povo hoje, não apenas aos israelitas do passado. Ele me levou de volta a cenas do antigo Israel, como eles também misturavam práticas pagãs com a adoração a Deus. Os israelitas acreditavam que combinar essas práticas não prejudicaria sua fé, mas a verdade era muito mais sombria. Com o tempo, esses compromissos os levaram à destruição espiritual. Quando Jesus me mostrou o efeito dessas tradições aparentemente inofensivas nos corações de seus seguidores. As pessoas que participavam dessas celebrações, mesmo com boas intenções, estavam, sem saber, fortalecendo os laços espirituais com o paganismo antigo. Cada ato, não importa quão pequeno, contribuiu para uma conexão mais profunda com os próprios poderes dos quais eles pensavam estar livres. Eu vi uma família cristã erguendo seus copos em um brinde à meia-noite, sem saber que, espiritualmente, eles estavam se envolvendo em um ritual que honrava falsos deuses. Eles acreditavam que estavam celebrando o Ano Novo com alegria e gratidão, mas a realidade espiritual era bem diferente. Cada gole de sua bebida, cada aplauso ao bater da meia-noite, era um ato que, no reino espiritual, abria a porta para a influência demoníaca. O canto de Auld Lang Syne, uma música que muitos pensavam ser apenas uma tradição amigável, tinha suas raízes na antiga adoração de divindades e na homenagem a espíritos do passado. Eu vi como cada palavra cantada carregava consigo ramificações espirituais, involuntariamente dando louvor a ídolos de muito tempo atrás. Até mesmo os fogos de artifício, que deveriam ser um símbolo de celebração, estavam ligados a rituais antigos destinados a afastar os maus espíritos. Mas em vez de repelir a escuridão, eles apenas serviam para alimentá-la. Naquele momento, eu entendi o peso do que Jesus havia me mostrado. Não era apenas sobre a história das celebrações de Ano Novo ou suas origens pagãs. Era sobre a profunda batalha espiritual que estava sendo travada contra o povo de Deus. Vi como, ao longo dos séculos, Satanás havia plantado sementes de engano, fazendo com que os cristãos, sem saber, abraçassem práticas que estavam em oposição direta à verdade de Deus. E, no entanto, apesar dessa evidência esmagadora, também vi a esperança que Jesus ofereceu. Ele não revelou essas coisas para condenar, mas para despertar seu povo para a realidade espiritual para a qual eles estavam cegos. Jesus estava chamando seu povo para sair da ignorância espiritual, para parar de celebrar as tradições dos homens e para retornar à verdadeira observância das festas e dias santos designados por Deus. Vi como, nos dias que viriam, um grande despertar aconteceria entre aqueles que haviam sido enganados. À medida que as escamas caíssem de seus olhos, eles se afastariam da falsificação e retornariam aos dias santos que Deus havia dado. Não se tratava apenas da véspera de Ano Novo, mas de um chamado maior para retornar à plenitude da verdade de Deus, para lançar fora as correntes da tradição e andar na luz de sua palavra. A revelação que recebi de Jesus naquela noite remodelou minha compreensão do mundo espiritual. Ficou claro que cada decisão que tomamos, cada tradição que seguimos, traz consequências espirituais. O que parecia inofensivo na superfície, como uma celebração de Ano Novo, era, na verdade, parte de uma batalha espiritual muito maior pelos corações e almas do povo de Deus. Jesus me deixou com um pensamento final enquanto eu estava ali, impressionado com o que tinha visto. Não se conformem com o mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Ele estava me chamando, e a todo o seu povo, para um padrão mais elevado, para uma vida que o honra, não por meio de tradições vazias, mas pela verdadeira observância de seus caminhos santos. Naquela noite, meus olhos se abriram para uma realidade espiritual que eu nunca soube que existia. E eu sabia, com certeza, que minha vida nunca mais seria a mesma. Ele me mostrou que nunca era tarde demais para mudar, para se afastar da influência dessas tradições mundanas e retornar à sua verdade. Ele revelou que o arrependimento e a obediência podem quebrar as correntes das maldições geracionais e da fraqueza espiritual.
Enquanto falava, Jesus me lembrou que ele não era apenas o autor do perdão, mas também o restaurador. Ele me mostrou que, embora a participação anterior nas celebrações de Ano Novo tivesse aberto portas espirituais para a escuridão, essas portas poderiam ser fechadas. Por meio do arrependimento, as famílias poderiam recuperar a força espiritual que havia sido perdida. Vi como, por meio do poder de Cristo, o fundamento espiritual das famílias poderia ser reconstruído. Jesus falou gentilmente, mas com firmeza: se vocês retornarem para mim, eu retornarei para vocês. Ele me mostrou como o simples ato de se voltar para ele com sinceridade poderia reverter os efeitos de anos de comprometimento. Famílias poderiam ser curadas, crianças poderiam ser criadas com uma compreensão adequada dos caminhos de Deus e o crescimento espiritual poderia ser restaurado. Naquele momento, entendi que não se tratava de condenar aqueles que haviam participado dessas celebrações, mas de oferecer a eles um caminho de volta à verdade de Deus. O coração de Jesus estava cheio de compaixão e ele queria que seu povo fosse libertado das garras de falsas tradições. Ele queria que eles entendessem o profundo significado espiritual de seus tempos designados e andassem na plenitude de seu plano. A cena mudou mais uma vez, e vi cristãos em todo o mundo, se afastando das celebrações mundanas e retornando aos dias santos de Deus. Vi famílias se dedicando à verdadeira observância da Páscoa, da festa dos pães asmos, do Pentecostes e das outras festas designadas. Ao fazerem isso, testemunhei um poderoso derramamento do Espírito Santo, o reavivamento irrompeu em lares, igrejas e comunidades. A proteção espiritual que havia sido perdida começou a retornar, e as famílias foram fortalecidas em sua fé. As crianças cresceram com uma compreensão profunda do plano de Deus e de seus caminhos, e comunidades inteiras foram transformadas pela observância dos dias santos de Deus em vez dos feriados pagãos que antes dominavam. Era uma visão de esperança e renovação, que contrastava fortemente com o declínio espiritual resultante do comprometimento. Jesus então falou comigo uma última vez antes que a visão terminasse: meu povo deve sair da Babilônia. Eles devem se separar dos caminhos do mundo e retornar aos caminhos do meu reino. Não há reavivamento sem arrependimento, e não há restauração sem um retorno à minha verdade. Enquanto eu estava ali, profundamente comovido por tudo que tinha visto, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. A compreensão do significado espiritual das festas designadas por Deus e os perigos das tradições mundanas estavam gravados em meu coração. Eu não podia mais fechar os olhos para as consequências espirituais dessas celebrações. E mais importante, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade: compartilhar essa verdade com os outros, ajudá-los a ver a guerra espiritual em jogo e guiá-los de volta aos dias santos que Deus havia ordenado para seu povo. Jesus me mostrou não apenas a realidade do reino espiritual, mas o incrível poder de sua graça, redenção e restauração. Sua mensagem era clara: havia uma saída para a confusão espiritual, uma maneira de recuperar o terreno perdido, e tudo começou com um retorno à sua verdade. Este relato poderoso e profundamente pessoal reflete uma mudança dramática na compreensão, incitando os indivíduos a reconsiderar sua participação em práticas que podem ter sido aceitas anteriormente como inofensivas, mas têm implicações espirituais mais profundas. A narrativa enfatiza a importância de retornar aos tempos designados por Deus e rejeitar tradições mundanas influenciadas pelo paganismo. A visão descrita no texto descreve o forte contraste entre o poder transformador de aderir aos dias santos de Deus e os perigos sutis de misturar antigos costumes pagãos com a fé cristã. Por meio da mensagem que Jesus transmitiu, há um chamado para a reflexão pessoal e um afastamento das normas sociais que podem ser espiritualmente prejudiciais, com ênfase no arrependimento, restauração espiritual e adesão à verdade divina. Ele convoca os cristãos a reconhecer a guerra espiritual ao redor deles, desafia tradições antigas e os exorta a abraçar o verdadeiro significado espiritual das festas de Deus. O aviso é claro:
As escolhas feitas hoje têm impactos duradouros no crescimento espiritual, na herança geracional e na proteção final sob a orientação de Deus. Embora a jornada tenha levado a respostas mistas de outros, a mensagem continua focada em encorajar o arrependimento, a clareza espiritual e um retorno aos caminhos de Deus, enfatizando que essas escolhas têm significado eterno para os indivíduos e suas famílias.